Então, meu nome é Maíra e hoje a gente vai fazer esse evento aqui sobre saúde mental com o professor Andrés, com a professora Thaís, o pessoal do Apoia. Eu queria agradecer imensamente a presença e a disponibilidade, a presença virtual e a disponibilidade, né, deles, porque é importantíssimo, não porque é setembro, não só porque a gente vive numa pandemia, mas porque a gente vive tempos difíceis, né? Então, eu queria começar, hoje, na hora do almoço, né, eu abri o UOL, e tinha um texto da Priscila, falando de saúde mental, né? E ela começou o texto assim, ela falou, ser normal é que é louco. Eu achei demais. Em um mundo tão complexo e acelerado, atípico é a saúde mental não ser abalada diante de tantas exigências. E eu acho que isso serve bastante aqui para o pessoal que a gente trabalha, né? O nível de exigência, a aceleração da vida. Então, todo dia é um compromisso novo, são prazos, provas, né? E aí, então, esse debate a gente queria trazer super importante, e no contexto da pandemia, as coisas tomaram outra proporção. Então, hoje a gente vai trazer os convidados, né? Então, o professor Andrés possui graduação em psicologia, se me corrige, viu, professor, por favor, se eu falar alguma coisa errada, pela Universidade Paulista, estágio no Fundap, especialização em psicologia da saúde pela Escola Paulista de Medicina, mestrado em saúde mental, doutorado em ciências e pós-doutorado em ciências da saúde pelo Departamento de Psiquiatria e Psicologia Médica da Universidade Federal de São Paulo. Atualmente, ele é professor do departamento, associado do Departamento de Psicologia Clínica e é o vice-diretor do Instituto de Psicologia da USP e coordenador do Escritório de Saúde Mental, que acolhe a USP toda. É uma coisa gigantesca, né? Além disso, ele é coordenador de diversos projetos de pesquisa e membro de diversas sociedades. Então, na última vez que eu conversei com o professor Andrés, eu lembro que ele me contou de um projeto FAPESP, que ele trabalhava com a saúde mental dos universitários. Então, esse é um dos tópicos que ele estuda. Eu tentei ler no currículo dele, eu nem entendi. Então, ele vai poder falar um pouquinho mais para a gente aqui, né? Dar detalhes, porque não é a minha área, e eu fiquei com medo até de dar mais detalhes, mas é a especialidade do professor, são as questões de saúde mental. A professora Thaís, ela é graduada em psicologia, mestre em psicologia clínica e cultura, doutora em saúde coletiva, com instância doutoral em psicologia social, foi membro da mesa diretiva da rede de fatores psicossociais e de trabalho, secretária de Relações Públicas e Pesquisa, atuou nas áreas de psicologia hospitalar, jurídica, comunitária, clínica. Foi psicóloga do CAPS e do programa CRAS. Você me corrige se eu errei alguma coisa. Atualmente, ela é professora aqui da Universidade Federal de São Carlos. Ela é membro permanente do programa de pós-graduação. E ela, além de tudo isso, né, ela tem um grupo de pesquisa, ela coordena um grupo de pesquisa. E se não bastasse, né, ela também coordena um grupo de estagiários e um grupo do Apoia, a USP, que acontece aqui no campus de São Carlos. Então, a equipe Apoia, ela é formada de assistentes sociais e estagiários da psicologia da Federal. Então, é um núcleo bem legal, é uma dinâmica bem legal. Quando eu fui conversar com a Andresa 2 anos atrás, a gente não tinha isso. Então, a gente melhorou bastante, tá? Então, graças a Thaís, graças a Rosa, que está aí também, né? E o Apoia, a USP, e o outro grupo, que é o GAPSE, tem alterado a dinâmica da assistência social aqui do nosso campus. Então, será uma alegria para o Núcleo de Direitos Humanos receber o professor Andrés para entender as ações que estão sendo realizadas na USP, e a professora Thaís para entender o Apoia e outras ações que estão sendo tomadas aqui no campus de São Carlos, tá bom?
E além, é claro, a gente vai discutir todos esses aspectos da pandemia, o que está acontecendo com os alunos, com os funcionários e com os docentes, né? Porque a gente também aí tá meio, assim, todo mundo não tá legal, né, pessoal? Então, como a gente vai agir diante dessas situações, né? Como ajudar o próximo, como atender, quais são os canais. Então, é isso que eu vou pedir aqui para o pessoal. Então, eu não sei como que vocês sugerem a dinâmica, vocês querem se apresentar, falar um pouquinho do... isso, a Thaís pode falar da Rafaela, então aí pode se apresentar cada um, explicar um pouquinho mais o Andrés do escritório, a Thaís do Apoia, e aí ela apresenta também os outros membros. Pode ser? Então, eu vou desligar meu microfone, é uma alegria. Muito obrigada pela disponibilidade e por tudo que vocês têm feito pela comunidade. Tá bom, Maíra, então, eu vou começar. Muito obrigado pela oportunidade, né? Em nome da Maíra Martins, eu cumprimento a todos, agradeço ao Marcel também pelo convite, pelos cuidados, o Núcleo de Direitos Humanos. Que bom que vocês estão com essa parceria com a Universidade Federal de São Carlos. Quanto mais parcerias nós tivermos, melhor. Eu acho que a gente está vivendo um momento social da humanidade que a gente tem que ser muito solidários uns com os outros. Porque o que está acontecendo na nossa universidade está acontecendo em todas as universidades, sejam federais, né, estaduais, privadas, no mundo todo. Não é nenhum privilégio, nem déficit o que está acontecendo conosco. Claro que cada universidade vai lidando, né, com as dificuldades da forma que é possível. Eu tenho uma pequena apresentação que talvez seja interessante, né, para vocês conhecerem um pouquinho do escritório de saúde mental. Eu vou colocar aqui na tela. Se vocês tiverem algum problema, não tiverem ouvindo, vocês, por favor, abram o microfone e me falem, porque eu não vou estar vendo vocês nesse momento. Eu vou procurar ser breve, mas é mais um disparador para que a gente possa, talvez, conversar com vocês. Aí eu toco nessas questões que a Maíra falou. Só uma correção com respeito ao meu currículo, não teria como a Maíra também saber. Eu terminei a gestão na vice-direção em maio deste ano. Então, eu já não tenho mais essa carga administrativa, e estou ainda mais no escritório de saúde mental, e continuo na graduação, pós-graduação do Instituto de Psicologia, e também já negociando, né, com o Instituto de Psiquiatria, para exercer atividades como professor subsidiário na Faculdade de Medicina. Então, está aí o escritório de saúde mental, que é coordenado por mim e pelo professor Renério Fraguas Júnior, psiquiatra do HU e do Instituto de Psiquiatria. Eu vou passar rapidamente. Alguns dados gerais até julho, né, mostravam que dos últimos 307 alunos que procuraram o escritório de saúde mental, quando nós organizamos um formulário padrão, 133 do sexo masculino e 174 do sexo feminino. A moda apresentada, ou seja, os alunos que mais procuraram o escritório de saúde mental, tinham 21 anos de idade. Então, por aí a gente vê alunos que estão nos últimos 2 anos, né, da sua formação da graduação. 258 da graduação, 46 da pós-graduação, e apenas 3 não responderam. Talvez tenham passado desapercebido no formulário. A maior parte dos nossos alunos vem da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, a FEFELESH, seguida da EASH, que fica na USP, Zona Leste, ambas da área de Humanidades. Por que a FEFELESH? Muitos motivos, talvez o principal é porque é a maior unidade, né, da USP, com cerca de 17 mil alunos.
depois seguidas da Poli, da FEA, Instituto de Biociências, ECA, Faculdade de Direito, de Educação, ICB, Medicina Veterinária, e assim por diante, inclusive do Instituto de Psicologia. 278 não moram no centro residencial da USP, e 29 são moradores do CRUSP. Olha que interessante, pessoal, 187 respondem que já tiveram ideação suicida, que é a maior das autoagressões que um ser humano é capaz de provocar contra si. E 120 não. Isso não quer dizer que os 187 tentaram, né, o comportamento em si, tá? É apenas o pensamento, né, já passou pela cabeça. Desses 185 solicitam que o atendimento seja urgente, emergencial, 122, e 185 diz que não podem me chamar quando puderem, né? 187 não gostariam de passar por uma psicoterapia online, mas 120 gostariam. Isso desde o dia 17 de março, quando veio a quarentena, quase 100% aceita passar por uma terapia online através da tecnologia da informação e comunicação. Já passaram por psicoterapia presencial praticamente 50%, um pouquinho mais, desses alunos que procuraram. Ou seja, algo acontece, né, que apesar de terem feito terapia, querem dar uma continuidade de alguma forma. Aí está muito pequeno, talvez vocês não vão ver, mas o que eu queria falar é só da última coluna da horizontal, né, que antes da pandemia, 25% relatava tomarem alguma medicação psiquiátrica. E pós-pandemia, 18%. Provavelmente, pela diferença da amostra, esse dado não é muito, talvez, significativo, essa diferença. Mas em torno de 18% a 25% são alunos que já tomam uma medicação psiquiátrica, ou seja, fazem algum tipo de acompanhamento. Nós estamos utilizando as consultas terapêuticas online desde o 17 de março. Nós oferecemos 3 consultas, até 3, pode ser uma ou 2, né, para conversar sobre o que está acontecendo. Geralmente, a pessoa, ela está numa crise, ela não consegue se relacionar com a própria crise, porque ela está invadida pela aflição, pela angústia, ela está tomada pelo problema, é como se ela fosse o problema. Ela não tolera mais viver ou pensar sozinha sobre este problema. É como se a pessoa estivesse sem ação, sem gesto, sem movimento, sem direção. É pura expressão. A pessoa está assustada, pode gritar, chorar, se desespera. Aí ela vem e pede ajuda pelo e-mail do Escritório de Saúde Mental. Nós não temos secretária, todo o contato é direto com psicólogos formados, né? E eu sempre falo que pedir ajuda é um gesto de sabedoria, né? Até para acabar um pouco com o estigma de que, olha, estou pedindo ajuda, estou indo no psiquiatra, estou indo no psicólogo, no psicanalista, será que eu sou louco? Né? E esse pedir ajuda mostra que a esperança está preservada. Essa questão da loucura, ela é muito discutida em vários meios, né, e tem autores muito interessantes, né, que falam que toda pessoa tem uma loucura pessoal, no sentido de algo enigmático, de algo que não pode ser explicado, algo que ultrapassa qualquer possibilidade de explicação. Temos algumas pesquisas, então, depois das consultas terapêuticas, oferecemos pesquisas, aí está o meu projeto regular FAPESP, que é o estudo sobre o suicídio, né, nos universitários e universidades públicas, é um estudo qualitativo, clínico e fenomenológico, de orientação, prevenção e terapêutica.
Tenho também supervisionado um pós-doutorado, financiado pela FAPESP, sobre psicoterapia mediada pela informação e as tecnologias de comunicação, antes até da pandemia, antes da aprovação do Conselho Federal de Psicologia, que possibilitou que os psicólogos pudessem atender naquilo que a gente tem chamado de telepsicologia. E temos aí doutorados, né? Temos pelo menos 3 doutorados, um sobre ateliê de pintura, de desenho de livre expressão, trabalho em grupo, muito próximo à arte-terapia, e que essa semana começou a ser feito de modo online, aprovado pelo Comitê de Ética, também apoiado pela FAPESP. E temos uma outra pesquisa, aí está errado, financiado pela CAPES, mas em vez de eu fechar o parênteses no finalzinho, saiu a letra P, e é um estudo com avaliações de personalidade, risco de suicídio, e um questionário que observa se tem ou não probabilidade de ter algum transtorno mental, todos baseados em evidências científicas. E nós damos a devolutiva para os estudantes. Temos uma outra pesquisa também, que eu não coloquei aí, financiada pela CAPES, de um aluno que está fazendo um estudo sobre as consultas terapêuticas. E avaliação terapêutica, ou seja, poder fazer essas avaliações e dar um retorno dos resultados, né, para os alunos, de modo que a gente possa ir discutindo e refletindo sobre esses resultados. Já finalizando, as consultas terapêuticas online. Nós temos, então, 1, 2, no máximo 3 consultas que nós garantimos para todos os alunos das 54 unidades da Universidade de São Paulo. Nós ouvimos, tentamos compreender a situação, jamais explicar a situação de uma pessoa, e, por fim, nós tentamos ajudar, conversando, a sintetizar e a integrar aquilo que está acontecendo. Eu utilizo uma perspectiva da clínica muito pouco conhecida, né, e que eu tenho aprendido e discutido a partir da obra de um colega do Departamento de Psicologia Clínica, né, o professor Gilberto Safra, e que fala da importância da amizade ontológica. Essa amizade ontológica quer dizer que nós podemos acolher, né, receber um aluno para poder compreender o que não houve na sua vida, o que não aconteceu na sua vida, e não apenas interpretar ou buscar uma simbolização, uma elaboração do seu passado, daquilo que já aconteceu. É procurar acolher a singularidade de cada pessoa, o seu modo de ser peculiar, numa relação que não coloniza, que não aprisiona, que não exige e que não quer possuir o outro. É uma questão de uma demanda ética fundamental, né? É um lugar que a gente possa falar e que tenha uma linguagem, uma palavra fresca, não reducionista, não a reprodução do mesmo. Então, muitas vezes, os alunos vêm falando sobre ansiedade, depressão, algum transtorno, minutos depois, né, a gente adentra, porque o próprio aluno ou aluna traz questões fundamentais da sua própria biografia, mas também daquilo que ela anseia em ser. Trabalhamos com a questão da empatia, da solidariedade e procurar mostrar a capacidade, né, a resiliência, né, a potencialidade que cada aluno tem para dar conta das dificuldades que vão aparecendo. Por fim, não há um trabalho individualizado, mas dual, e lembrando que toda pessoa vive em comunidade, toda pessoa é um ser social.
questão importante que a gente tem visto no escritório de saúde mental. Temos nos perguntado como a Universidade de São Paulo poderia ampliar o apoio, a prevenção e os cuidados a todas as unidades, mas principalmente a sociedade, levando em consideração a falta de recursos humanos para tanto e usando a tecnologia de informação e comunicação, e por que não a inteligência artificial. O Escritório de Saúde Mental tem feito, então, 2 ações: acolhimentos breves a cada aluno que pede ajuda e rodas de conversa. Nós somos convidados por unidades, inclusive temos feito parcerias com unidades que colocaram, por exemplo, como portaria, publicado em Diário Oficial, a nossa parceria, comissões de acolhimento, de direitos humanos, de saúde mental de cada unidade, e essas rodas de conversa têm sido uma parte muito importante de prevenção, né? Muito importante porque amplifica as possibilidades. Estamos trabalhando no app com você, que vai ser disponibilizado para toda a universidade, e não apenas para o complexo hospitalar, no qual ele foi idealizado no primeiro momento, e o Instituto de Psicologia tem feito atendimentos breves também, trabalhos em grupo, muito importantes, e há muitas comissões de acolhimento, né, como a de vocês, o Núcleo de Direitos Humanos, em todas as unidades. Então, está aí atendimento à comunidade, basta procurar no site do Instituto de Psicologia, há amplas possibilidades de atendimento à nossa comunidade e também à comunidade externa. Então, eu vou parando já a minha apresentação. Eu acredito que eu já voltei na tela, já saiu, né? E só para finalizar, a gente vive momentos realmente muito difíceis do ponto de vista da universidade, porque nós sabemos que a Universidade de São Paulo tem 8 campos. Então, nós geralmente saímos da nossa casa para irmos até o nosso campus, para podermos exercer a formação, o ensino, a pesquisa. Só que esses campos, ou esses campos, vieram até a nossa casa. Os trabalhos vieram até o nosso lar, onde nós temos que conviver com os nossos familiares, com dificuldades de conexão de internet, que não, em muitos ambientes não eram tão fortes quanto a universidade, e todos nós, alunos, funcionários e professores, somos seres humanos. Isso nos coloca no mesmo patamar. Como diz uma filósofa alemã que eu estudo, a Edith Stein, pisamos o mesmo chão, respiramos o mesmo ar e temos o mesmo destino. É por isso que eu parabenizo a vocês, né, pela iniciativa dessa conversa e pelas parcerias que vocês estão fazendo. E me coloco à disposição, agora ou mesmo depois, para conversarmos e potencializarmos as nossas parcerias. Muito obrigado, pessoal, pela oportunidade. Muito legal os dados que o professor Andrés trouxe, e muito legal também essa aproximação com o pessoal aqui de São Carlos. Realmente são tempos difíceis, e eu fiquei impressionada com as ações, a teleconsulta. Tenho várias questões que a gente vai trazer mais para frente. Então, agora vou pedir para a Thaís também falar um pouquinho dela, do Apoia, do pessoal da assistência social. Se quiser abrir, inclusive, a palavra para esse pessoal, fique à vontade. Muito obrigada. Então, obrigada, professor Andrés, e obrigada, professora Thaís, pela sua presença aqui. Tá? É uma alegria, né? Antes de começar a falar, vou só apresentar a Rafaela Pereira, que está aqui, que está representando o Apoia. Na divulgação, a gente ainda, na época, né, não sabia quem representaria o Apoia. A Rafaela Pereira, ela é estudante, está se avançando, né, para o finalzinho da graduação,
está nessa construção, na verdade, de 2 serviços. Eu acho que quando a gente colocar as apresentações, vai ficar mais claro esse funcionamento, né? Ela está no entrecruzamento do GAPS, que é o Serviço de Atenção Psicossocial do ICMC, da Computação e da Matemática, e também é membro do Apoia. Mas aí, quando ela começar a falar, ela fala mais dela mesma, que ela, com certeza, sabe mais dela mesma do que eu, né? Mas então, gente, eu vou começar essa fala agradecendo muito, certo, o convite do pessoal dos Direitos Humanos. É muito bacana, né, porque quando a gente faz esse trabalho lá, quando a gente começa a fazer esse trabalho lá na USP de São Carlos, a gente começa a ouvir os personagens, os grupos, né, os coletivos, que são interessantes, mas a gente ouve, mas às vezes no cotidiano a gente não consegue muito se aproximar. E por tudo de ruim que tem essa pandemia, mas uma coisa boa é que essa situação de lives, né, ela permite que a gente se aproxime, se conheça. Então, hoje em dia eu tenho eu tive na última, né, apresentação que vocês fizeram, e foi bem bacana e importante, né, aprender sobre as questões que foram trazidas pelo advogado, que inclusive está aqui. Então, é legal porque a gente vai aprendendo conjuntamente. E para mim é uma alegria também estar com o professor Andrés. Não sei se o senhor se lembra de mim, a gente, quando estava querendo começar o GAPS, aí a gente foi lá, foi muito bem recebido no escritório de saúde mental em São Paulo, né? Foi muito acolhido naquele encontro. Então, é uma felicidade. Eu agradeço demais esse convite do Núcleo de Direitos Humanos. Gente, então, assim, eu pedi uma ajuda porque me deixa meio perturbada esse negócio de botar uma apresentação e não conseguir ver as pessoas. Pedi para a Rafa me ajudar com isso, tá certo? Ela vai passar um PowerPointzinho. Então, assim, vou tentar correr, né? Porque, na verdade, não tem muito o que eu dizer que seja separado do Apoia USP. Os frutos, né, do trabalho que hoje eu faço, na verdade, ele tem a ver com o GAPS e com o Apoia USP. Então, pode passar, Rafa. Assim, só para entender, eu não sei se tem gente que não é da USP que está assistindo essa live, mas assim, a USP tem uma situação, a USP de São Carlos tem uma situação interessante. No passado, ela funcionava num modelo que a gente chama de, eu posso dizer que era um modelo ambulatorial e era um modelo interdisciplinar. O que eu estou querendo dizer com isso, assim? Existiam os profissionais, né, então existia o psiquiatra, existia psicólogo, existia assistente social, mas era multidisciplinar porque essas pessoas não trabalhavam conjuntamente. Inclusive, o lugar físico de alguma delas, até hoje é assim, né, por exemplo, a psiquiatra fica num serviço de saúde, as assistentes sociais ficam no outro serviço, e isso dificulta a construção de um modelo que a gente chama de modelo de atenção psicossocial. Qual é a diferença desse modelo de atenção psicossocial, assim? No passado, a gente tinha esse modelo que a gente chama de ambulatorial, né? Você tem os serviços, as pessoas vão atrás dos serviços e, normalmente, elas já vão atrás quando a situação está um pouco feia. Então, não existe uma atuação como, assim, a gente faz sempre o paralelo, porque a atenção psicossocial nas universidades é uma coisa super nova. Então, a gente pega, né, os recortes de como a gente pensa a atenção psicossocial na cidade e transfere a lógica para a lógica universitária. Na cidade, a gente diz que a atenção psicossocial, ela precisa funcionar no território, né? Então, por exemplo, eu vou trabalhar a promoção de saúde, eu vou trabalhar a prevenção em saúde, no cotidiano de vida das pessoas, né, e não dentro dos serviços. Então, essa lógica é transposta para esse modelo de atenção psicossocial. Então, quando foi no ano de... Tem uma coisa que eu acho muito importante dizer, muito interessante, o que acontece? Então, assim, era assim que a USP funcionava. Então, tinha uma psiquiatra com filas de espera enorme, né, algumas pessoas sequer tentavam porque achavam que não iam conseguir ser atendidas. O psicólogo funcionava nesse mesmo formato e acontecia a mesma coisa, o mesmo problema das filas de espera. Então, tinha esse problema anterior, mas era como se a coisa mais ou menos estivesse bem, porque essa era a realidade que eles conheciam, né? E aí teve 2 coisas que eu acho importantes destacar, assim. A primeira
é que, pelo processo, né, de demissão voluntária, o psicólogo pediu a demissão dele, e aí as pessoas coincidiu a demissão do psicólogo com uma série de suicídios. Então, eu cheguei aqui em São Carlos em 2017, e na época, nós professores da UFSCar, como a USP de São Carlos não tem profissionais, não tem professores de saúde, né, tem profissionais, mas não tem professores, nós da UFSCar éramos chamados o tempo todo para fazer pós-venção de suicídio, isso em 2017. Em 2018, o pessoal do ICMC, né, os professores já tinham, eu acho super legal essa história, porque é um projeto deles, pensados por professores da computação, ou seja, entre aspas, assim, se eu fosse falar de uma forma feia, né, era para ser numa lógica totalmente errada, né, porque professor de computação fazendo projeto de saúde mental. No entanto, o projeto que eles fizeram, que é o projeto do GAPSE, muito mais progressista do que os próprios serviços que existiam. Então, eles já tinham essa compreensão de que esse modelo ambulatorial, ele, na prática, não estava funcionando. E aí, eles desenharam esse projeto, que tem professores, até hoje, da computação, tem a técnica Maria Fernanda, e eles buscaram essa parceria, no começo, uma parceria apenas para orientação de estágio, e aí, de psicologia, né, eu iria entrar como orientadora de psicologia, e a conversa foi sempre nesse sentido, assim, gente, olha, não existe atenção psicossocial só com psicologia, você precisa ter uma equipe interdisciplinar, né, não existe. Então, assim, o que a gente conseguiu, e aí foi muito bacana, né, porque a gente conseguiu avançar nessa discussão, e por um trabalho muito intenso do pessoal lá do ICMC, eles conseguiram sensibilizar os diretores da importância de, assim, como é que é isso, né, vamos imaginar aqui, eu faço um trabalho com o pessoal da computação, maravilhoso, o estudante muda de curso, vai para engenharia, perde tudo, perde o histórico dele, ninguém sabe, né, como que é essa atenção em saúde tão quebrada? Então, o problema que existia também era a falta de comunicação entre os institutos. Então, com isso, com esse trabalho bonito lá do pessoal do ICMC, eles conseguiram sensibilizar as outras diretorias para fazer um trabalho que fosse do campus. Então, o GAPSE ainda existe, e o Apoia USP, né, foi criado em 2019. Então, o que já estava, né, anteriormente, 2019 mesmo, o que já estava anteriormente, né, essa história de compreender, acolher as demandas da saúde mental no contexto universitário. Por que no contexto universitário? Assim, aí, comparando alguns modelos mal sucedidos, né, assim, tem uma coisa, eu tive uma curiosidade, assim, na minha vida. Eu passei por eu fui psicóloga da UFC, no momento em que a UFC também chegou a essa constatação, eles também tinham filas de espera de anos, eles trabalhavam na época com um modelo de psicanálise clássica, de tratamento, então eles recebiam os pacientes que ficavam lá por anos, e isso ia gerando uma fila de espera. Qual o problema desse tipo de modelo? Você não atua sobre o que a gente chama de determinação psicossocial, que no caso da universidade eu falo que é uma determinação também pedagógica, didática, educacional. Então, a saúde mental na universidade, ela deve levar em consideração o que, naquele contexto em específico, gera o sofrimento. E aí tem uma parte do trabalho que é um pouco dividida, Amanda, né? Assim, é meio a lógica do SUS. Na lógica do SUS, o que é que você precisa garantir? A continuidade da atenção. Então, você precisa ter promoção, prevenção e tratamento em saúde mental. Agora, quem vai executar cada uma dessas ações não necessariamente é o mesmo equipamento. É muito fácil pensar na lógica biológica. Por exemplo, imagine que você tem um ataque cardíaco dentro da universidade. É dever da universidade ter uma mesa de cirurgia e um cirurgião de coração? Não, porque é um tratamento de um problema que você teve que não tem a ver com a universidade. Mas vamos supor que um monte de gente está tendo problema de coração
por conta do sedentarismo, da vida que ele leva pela vida acadêmica. Então, no que a universidade teria que atuar? Sobre o sedentarismo, que está associado à vida acadêmica, mas não fazer cirurgia de coração. Então, nessa lógica de trabalho, a gente precisa atuar sobre a determinação, sobre o que existe ali por detrás, né, que a universidade causa e que está gerando sofrimento em quem quer que seja, né, se for no estudante, se for no trabalhador e tal. Thaís, e no caso da pessoa que tem uma questão que não tem a ver em nada com a universidade, em nada. Nesse caso, a gente tem duas condutas. A gente, logicamente, acompanha a pessoa até ela conseguir o ingresso dentro de um outro serviço, seja público, privado, não sei o quê, e a gente também, quando é um caso de ideação suicida, a gente fica com esse caso o tempo que for necessário, mesmo que não tenha a ver com uma demanda universitária. Então, desse ponto de vista, as ações, elas são muito diversas. As ações, e aí a gente vai um pouco para a literatura, né, de saúde mental do estudante. Então, tem características da academia que vão gerar sofrimento. Por exemplo, temas clássicos disso que a gente estuda, né? A passagem, o primeiro ano, tudo que vai se ler, né, de coisa internacional, nacional, vai dizer que essa passagem no primeiro ano é quando o estudante sofre mais, quando ele precisa mais de serviço, de atenção. E aí a gente cria os grupos de acolhimento, a gente assessora os institutos na questão das caloradas, a gente cria estratégias de apadrinhamentos, então a gente cria uma série de estratégias para que essa passagem, que na literatura ela já é provavelmente algo que vai gerar sofrimento, para que a gente previna isso que a gente já sabe. Pode passar, Rafa. Então, assim, tem várias situações relacionadas, né, ao cotidiano da universidade, que a gente já sabe, que a gente tem como se antecipar. Então, indo um pouco para o nosso tema de hoje, né, que é o tema da Covid, o que eu acho interessante, né, a gente fazer o destaque em relação a... é aquela história que o povo fala, né, assim, a gente vê o resultado, mas ninguém sabe como é que a gente chegou no resultado, né? E eu acho mais importante a gente mostrar os processos de trabalho para que a gente consiga entender que não existe milagre, né, nos resultados, e eu queria fechar a apresentação com um resultado que eu acho muito legal. Mas, assim, primeiro de tudo, né, sendo um pouco provocativa, né, com o lema da USP, a USP não pode parar. Nós paramos, né, o que quer dizer isso? A gente tinha toda uma estruturação que era pensada no modelo presencial. Então, grupos de acolhida, papapá, grupos de não sei o quê, papapá. E aí, né? Então, assim, teve um momento, primeiro de tudo, né, que eu acho que é importante a gente deixar claro, né? Eu precisei, lógico, nenhum de nós nunca tinha vivido nisso, então teve um tempo que a gente parou para poder ler. A nossa sorte, né, o Átila Yamarino fala o tempo todo, já existia toda uma literatura internacional dos fenômenos, como eles estavam acontecendo em outros países, que faziam com que a gente pudesse prever o que ia acontecer aqui no Brasil com a situação de pandemia. Então, eu pude recorrer aos protocolos internacionais para a gente poder saber como atuar. Então, a primeira coisa que eu fiz, no caso dos estudantes, foi proteger, né, assim, imediatamente, acontece o que acontecer, eles não iriam, né, para o presencial, porque eu não ia colocar a vida deles em risco. Mas essa preparação tinha a ver com, eu mesma, que não sou da área, quer dizer, eu sou da saúde coletiva, né, o meu doutorado é em saúde coletiva, mas eu precisei ler um monte de protocolos internacionais para poder orientar a equipe, para poder orientar de como eles deveriam conduzir. Isso, né, esse trabalho, que ele é um trabalho de gestão, vai diminuir a ansiedade da própria equipe, porque a própria equipe nunca trabalhou com aquilo antes. Então, o que a gente fez? Vamos estudar esses temas, né, que na universidade normalmente a gente não estuda. Então, situação de pandemia, efeitos, né, do isolamento, efeitos de grandes
Psicologia da emergência e dos desastres, que é uma área que já tem algumas décadas, mas que normalmente não é matéria obrigatória dentro das universidades. Então, vamos nos preparar. Técnica do atendimento online, os alunos diziam assim, Thais, a gente nunca fez. Eu também não. Vamos nos capacitar, vamos estudar, vamos ver e vamos ver o que acontece. Então, a gente teve esse momento que, entre aspas, umas 2 semanas, que foi uma parada no sentido de não oferecimento do serviço externo, mas de capacitação interna para poder fazer a coisa de uma forma adequada. E aí tem umas estratégias que eu acho que foram fundamentais para a gente chegar no que a gente chegou hoje. A gente, pelos protocolos internacionais, já sabiam quais eram os públicos especialmente vulneráveis para a situação de Covid-19. Inclusive, assim, a gente normalmente tem os públicos, né, que normalmente são propensos para quadros psicopatológicos. Mas, nesse caso, inclusive, se acrescenta um deles. No nosso caso, pessoas sem acesso à internet, num momento como esse, que está fundamentalmente, né, relacionado a gente está numa dependência da internet, ela tende a apresentar maior quadro de sofrimento psíquico. Mas aí, o que a gente fez, se antecipando ao problema? Se pessoas em situação de violência doméstica, se, todos esses públicos, eles provavelmente vão sofrer mais durante a quarentena, a gente pegou todos os nossos público, né, ali do Apoia USP, e foi fazer a busca ativa para fazer o acompanhamento das pessoas que já estavam numa situação de vulnerabilidade antes, e mesmo que elas tivessem, né, saído do nosso serviço, provavelmente elas teriam chance de novamente sofrer. Pode passar, Rafa. Bem, então, assim, isso daí, então, alguma coisa a gente já sabia, né, pelas situações de isolamento social, a gente já sabia da literatura sobre outras epidemias, que normalmente ela se relaciona com ansiedade, normalmente ela se relaciona com sintomas depressivos, de estresse pós-traumático, problemas psicológicos tendem a se agravar, as pessoas tendem a fazer mais abuso de substâncias, as pessoas tendem, né, a ter uma propensão maior ao suicídio, então a gente já sabia que isso era provável que acontecesse com a nossa comunidade. Pode passar, Rafa. E aí, né, mudança do padrão de sono, baixa capacidade de concentração, indecisão, piora na capacidade de trabalho. O que eu quero destacar desses sintomas? Esses sintomas aí, vocês vão encontrar em qualquer material, em qualquer artigo que vocês vão ler sobre saúde mental, no COVID, né, e tal. O que eu queria destacar desses sintomas é os que dizem respeito especialmente à universidade. Maíra já me conhece há um tempo, já viu essa discussão, né, alguns colegas nossos compartilham dessa posição, que é, como que eu, sabendo, vamos supor que eu sou uma universidade que leva em consideração o conhecimento científico para minha atuação, certo? Então, como que eu, sabendo que as pessoas tenderão a ter uma dificuldade de concentração, elas vão ter dificuldades de memória, elas vão ter uma ordem, né, de dificuldades que são todas de natureza cognitiva, como que eu vou cobrar dela exatamente igual, no mesmo ritmo e das mesmas formas, se eu já sei que elas não estarão da mesma maneira? Pode passar, Rafa. E aí tem uns destaques que eu acho importantes, que é radicalmente diferente, né, a nossa situação. Essa literatura são sobre períodos curtos, isolamento social, quarentenas, você vai ler ali de dias, né, ou de períodos muito curtos. Então, esse dado é muito importante, tem uma revisão que mostra que, por exemplo, o abuso de substâncias, que frequentemente a pessoa faz nessa situação de isolamento social curta, ele perdura até onde os estudos acompanharam. Então, tem estudos longitudinais de 3 anos em que a pessoa continuou fazendo abuso de substância. Por que isso é importante, né? Porque, primeiro de tudo, a gente está pensando aqui no prever, mas a gente já sabia que a gente não podia imaginar, mesmo que rapidamente se desenvolvesse a vacina, que no dia seguinte a coisa estava resolvida.
Então, os nossos problemas, eles vão ser a médio prazo, né? Bem, e aí a gente já sabia também os outros determinantes que estão por trás do sofrimento da situação de isolamento. Informação inadequada sobre a situação, por isso que a gente fez todo um esforço para poder aprender, para poder ensinar, né? Eu correndo para aprender todos os protocolos, para poder ensinar, para os outros poderem ensinar em todos os espaços. A gente sabe que nessa situação também, parte do sofrimento tem a ver com as dificuldades em relação à alimentação, a ter remédio, não ter, o medo de perder o recurso financeiro. Então, assim, tinha umas batalhas que a gente fazia, a USP, ela precisava, se ela queria prevenir mesmo problemas de saúde mental, ela tinha que deixar muito claras posturas do tipo assim, nós não vamos cortar bolsa nesse período, né? As pessoas que, por exemplo, estão num laboratório, aí a pessoa, qual é a crise, né, que o estudante entra? Eita, não posso mais ir ao laboratório, não vou mais poder fazer a minha pesquisa, será que eu vou perder minha bolsa? E aí começa, né, uma ansiedade que tem a ver com outras coisas, que às vezes a mera garantia da instituição, ela simplesmente dizia assim, calma, gente, está tudo assegurado, fiquem tranquilos, isso gera um efeito de prevenir a ansiedade. E convívio familiar prejudicado, e às vezes o estigma de quem já foi contaminado. Pode passar, Rafa. Pode passar também, né? Aquela história de que, então, a gente já sabia, pelos problemas cognitivos, que provavelmente os alunos teriam dificuldades em relação às questões educacionais. Pode passar. Antes de passar a palavra para a Rafa, a gente combinou um bate-bola, ela vai seguir na sequência, certo? Só queria fazer um destaque. Então, o que a gente fez, né? A gente compreende que a gente funciona, né? Numa lógica de política pública. O nosso sonho é que um dia a USP tenha uma política pública no sentido da normativa, né? A política da USP em saúde mental. Enquanto essa política ainda não existe, a gente funciona na política pública no sentido gerencial. Então, a gente fez um mapeamento, quando começou, porque política pública, assim, você não pode nunca trabalhar sem conhecer o fenômeno, né? Então, a gente criou, na verdade, várias frentes de trabalho, e uma das frentes foi de mapeamento, né, das situações todas, né, afetivas, financeiras, não sei o quê, relacionadas à pandemia. E aí aconteceu uma coisa que a gente não quis, mas que foi muito, muito interessante. A gente lançou, algumas pessoas responderam, outras não. E aí a gente, vendo que algumas não responderam, tempos depois a gente fez outra campanha. Foi massa, porque a gente percebeu como o motivo da ansiedade ou de qualquer sintoma psicopatológico, em cada período da pandemia, ele foi mudando. Então, não é que as pessoas foram ficando melhor, se adaptando, mas o que estava por trás do sofrimento foi mudando. Então, no começo, existia muita ansiedade de como é que ia ser, não sei o quê, e depois isso foi passando. Então, vou passar um pouco a palavra, né, para Rafaela Pereira, que ela está aqui, mas isso é uma construção coletiva, né, então ela está falando em nome do Apoia USP, mas esse mapeamento foi feito em todos os campi, todos os institutos, com toda a equipe trabalhando em cima desses dados. E aí, Rafa, eu acho que você pode fazer, né, um pouco essa comparação desses momentos do sofrimento, por assim dizer, e da pandemia, e como está hoje. Oi, gente, boa tarde. Como a professora Thais apresentou, eu sou a Rafaela, eu sou estudante de psicologia da UFSCar, atualmente eu estou no 4º ano, e então eu vou trazer um pouco para vocês sobre o que a gente sentiu, né, trazer um pouco dessa diferença de como foi esses momentos da quarentena, né. A gente retornou, a gente teve um momento de férias, né, que a gente ficou um mês afastados do serviço, todos os estagiários, né, que atualmente nós somos 5 estagiários da psicologia, mais uma extensionista. Então, nós estamos em 6 pessoas fazendo os acolhimentos e os trabalhos em grupo, né? E então a gente pode perceber algumas questões, né? Como a Thais estava comentando, né? No começo da pandemia, tinha muito uma questão de incerteza quais seriam os próximos passos e essa vai voltar presencial ou não.
E isso era uma questão, né, de plano de fundo que deixava os alunos muito angustiados, né? Sem falar toda essa questão de adaptação com a tecnologia. Então, a gente pensou um pouco em trazer, né, a Thaís sempre comentava com a gente, que a gente coletava os dados e muitas vezes a gente trabalhava com dados atrasados, né? Porque tinha-se essa demora para coletar e analisar. E hoje, a gente percebendo todo esse movimento, a gente viu, né, a necessidade de a gente estar em sempre constante comunicação para a gente perceber essas dificuldades, né, esse sofrimento apresentado pelos alunos, servidores e docentes, para a gente poder pensar nossas estratégias de ação. Então, eu acho que uma coisa importante, né, trazer que cada estagiário a gente tem um instituto de referência, né? No meu caso, o meu instituto é o ICMC e de cada outro estagiário é outro instituto aqui na USP São Carlos, né? E aí o que a gente pode perceber, né, no relato dos alunos, principalmente, e dos servidores, é que a gente tem uma dificuldade um pouco maior, né, de fazer o acolhimento com os professores por outras características, e acho que isso a gente pode discutir mais no final, né? Mas a gente percebe uma desesperança, né, muito grande nos alunos. Porque no começo se pensava que ia ser uma coisa breve, né? Como foi nos países europeus, assim, uma coisa mais de 3, 6 meses, né? Que a gente ia poder retornar nossas atividades presenciais, e a gente percebe que aqui no nosso país está tendo uma diferença, né? E nesse sentido, essa desesperança vem principalmente para os alunos do primeiro e para o último ano. O primeiro, porque a universidade tem toda aquela perspectiva, né, de entrar num ambiente novo, conhecer amigos, enfim. E isso foi quebrado, né, todas essas idealizações. E no último ano, também por conta desse fechamento de ciclo, né, que antes pensava de uma forma e agora está sendo tudo online, e muitas vezes essas atividades, né, que muitas vezes precisavam ser presenciais, não estão acontecendo, e talvez isso esteja atrasando a formação de alguns alunos também. Então, isso a gente percebe bastante essa desesperança, assim, principalmente no primeiro e no último ano, né. Também tem uma questão que eu acho muito importante a gente trazer, que antes, né, no começo da quarentena, era muito aquele isolamento total, né? As pessoas saíam de casa somente para fazer as coisas essenciais, compra, ou quando precisava ir no médico, e isso era um fator de muita ansiedade, né? Toda saída de casa era um medo de você poder se contaminar ou voltar para casa e contaminar seus familiares. E hoje a gente percebe que há uma maior flexibilização nesse isolamento, né? Então, com o passar do tempo, algumas pessoas, né, alguns alunos foram vendo que precisavam de maior contato, porque estavam com muita angústia relacionada a isso. Então, a gente vê que houve um aumento em atividades físicas, por exemplo, ao ar livre, ou até mesmo idas na universidade para fazer alguns trabalhos que eles não conseguiam fazer em casa, né, por conta de acesso à tecnologia e outras coisas. Então, isso também é uma coisa que a gente percebe agora, que essa flexibilização, alunos que conseguem ter maior flexibilização, têm sintomas de ansiedade mais reduzidos do que aqueles que ainda continuam em isolamento total, né? Também a gente percebe, né, isso tanto nos servidores quanto nos alunos, professores também, essa questão da dificuldade da rotina, né? E antes era uma questão muito de não conseguir dividir, né? Não conseguir dividir o tempo, ter uma dificuldade para dividir os espaços. E hoje isso parece que se apresenta de uma forma menos aparente, assim, o que os alunos relatam mais, né? É essa questão de se sentirem muito exaustos por conta das atividades online, né? Então, eles dizem que quando vão desempenhar outras atividades estão muito, muito cansados e que isso tem atrapalhado a rotina deles como um todo também. Então, também tem muito essa questão da produtividade, né? No começo era falado, agora que você está em casa, você vai ter mais tempo para fazer as coisas que você não conseguia fazer antes no modo presencial, né? Porém, a gente percebe que isso é uma mentira, né? Porque, na verdade, quando a gente está no online, a gente tem outras coisas para fazer, né? Tem as tarefas de casa, muitas vezes, tem que cuidar dos pais ou cuidar de alguma pessoa que tem necessidade. Então, isso é uma questão que os alunos trazem, também os professores e servidores, que angustia muito, né? A sentir que não está produzindo o necessário que deveria, ou que não está produzindo como produzia antes da quarentena, né? Também tem a questão dessa autocobrança muito ligada à produtividade, né? Esse sentimento, eu falo que é como se fosse uma régua, né? Sempre aquela régua que a gente mede a gente que está lá em cima, né? Nunca está bom o suficiente que a gente está fazendo. Então, isso também é bastante trazido nos nossos acolhimentos. E apesar de tudo isso, né, os alunos trazem um alívio, né, com o ajuste dos calendários, que agora eles pelo menos têm uma previsão, né, de que esse ano as coisas não vão voltar presenciais, então eles já conseguem se ajustar com
com essa nova demanda, né? Que antes era o que não acontecia. Então, muitos foram para casa e ficaram muito angustiados em saber se eles poderiam retornar para a universidade ou não. Né, porque isso tem vários custos também, né? Muitos ainda mantinham residência aqui. Então, essa questão, né, de que a universidade se posicionou, trazendo essa maior certeza para os alunos, foi visto como um fator positivo por eles também. E outra coisa que acontece, né, também, é que agora os alunos eles estão se inscrevendo em mais disciplinas, né, porque eles viram como foi o semestre anterior, já estão se adaptando, né, um pouco como vai ser, e eles conseguiram, né, se inscrever em mais disciplinas. Isso a gente ainda está acompanhando, se vai ser uma coisa positiva ou não, porque muitos ainda relatam essa questão de se sentirem muito sobrecarregados. Então, acho que mais para o final do semestre a gente vai ter uma noção melhor será que não seria melhor ter uma orientação para os alunos no número máximo de disciplinas que eles devem fazer? Será que a grade completa é viável nesse momento? Então, eu acho que, né, com o passar do tempo, a gente vai poder ter mais informações sobre isso, né? Também, por conta disso, tem maiores expectativas dos alunos, né, que agora eles podem se inscrever nas disciplinas, e isso, pensando na questão futura, né, de quando eles vão se formar, entra tudo isso nesse ponto, né? E também tem uma questão, né, de relação com os orientadores e professores. Existem esse momento ele é muito curioso, porque ele trouxe tantos pontos positivos, né, dos professores terem um contato mais perto dos alunos, né, para ter feedback deles, para saber como é que é o melhor jeito de ensiná-los, né, nesse modelo online, mas também em outros casos teve um afastamento, né, de orientadores, por exemplo, que às vezes estavam mais perto dos mestrandos, dos doutorandos, né, e também uma questão bom, né, como é que eu vou continuar produzindo do jeito que eu produzia antes, né, principalmente isso relacionado à pós-graduação, que esse afastamento faz com que muitas vezes a produtividade abaixe, e será que isso é o suficiente? Será que estou correspondendo às expectativas do meu orientador? Então tem todo esse contexto também. Então, como a Thais falou, né, a gente já tinha falado antes, também tem algumas questões, né, relacionadas à saúde, saúde não, mas assim, ao modo do funcionamento psíquico está mais abalado nesse momento, né, de isolamento. E isso afetar, né, a concentração dos alunos, a gente recebe bastante relato dessa falta de concentração, e também bastante casos de insônia, né. Muito a gente pode relacionar para uma questão de, às vezes a gente precisa trocar o dia pela noite, né, por conta de questões pessoais, e só que às vezes as aulas não permitem, né, então eu me sinto mais confortável em estudar à noite, só que a aula vai ser online mais de manhã, e aí eu não estou conseguindo me ajustar nesse padrão, né, mas então a gente tem percebido bastante relato da nossa comunidade de casos de insônia, né, e muitas vezes precisando usar medicamentos para conseguir dormir, né. Bom, de forma geral, isso foi o que a gente percebeu, né, com os nossos acolhimentos, e a gente propôs, né, algumas estratégias de ação. Algumas a gente já tinha, mas como a Thais falou, com o nosso serviço a gente precisou, nesse modo online, a gente precisou se adaptar. Então, o que a gente faz hoje, né, são esses acolhimentos individuais para toda a comunidade, tanto para os alunos de pós-graduação, alunos da graduação, servidores e docentes. A gente também faz grupos de acolhida, né, então, a gente ficou muito receoso no começo, né, porque a gente não tinha muito essa experiência do online, como seria conduzir um grupo de acolhida nessa forma, e a gente viu que é muito positivo, justamente por conta de os alunos estarem mais isolados, eles terem esse ambiente para compartilhar as experiências que eles têm, né. Então, a gente pôde observar que os alunos que estavam ali, né, fazendo os grupos com a gente, eles deram muitos feedbacks, né, positivos sobre essa ação, né, de como que só o grupo, sem um acolhimento individual, já ajudou eles nesse momento da graduação, né. Lembrando que a gente começou o grupo mais ou menos em abril e foi até o meio de julho, então a gente ficou um longo período com esses alunos acompanhando eles, né. Então eles dizem que isso foi bastante importante para a continuada das atividades na universidade, né. Além disso, a gente promove também rodas de conversa, oficinas e palestras, também lives agora, né, por causa dessa questão online, muito sobre o que a comunidade nos procura. Então, a gente é procurado muitas vezes por alunos que a gente quer fazer alguma palestra em algum evento específico daquele curso, ou professores, né, para a gente falar nas aulas também com os alunos. E também o que a gente está fazendo, né, uma estratégia, como a Thais falou, a gente criou frentes de ação, a gente criou uma frente de ação de psicoeducação em saúde através das redes sociais. Então, a gente tem uma página no Instagram, a gente também tem um site e uma página no Facebook, e a gente procura sempre tentar ter um contato maior com os alunos e colocando conteúdos ali que sejam
explicativos, né? Porque a gente entende que muitas vezes o sofrimento vem da falta do conhecimento também, né? Então, a gente acha que esse é um bom meio também de chegar aos alunos. E, bom, acho que é isso, é por isso mesmo que eu queria dizer. Bom, Thaís, agora eu passo a palavra de novo para você. Bem, gente, aí só para finalizar, né, um pouco do que a Rafa tinha dito, agora eu queria fazer um destaque que ela falou da insônia, e a insônia também é um assunto clássico nessa história aí da saúde mental do estudante, porque normalmente tem uma bola de neve aí da insônia, que é assim, o aluno está ansioso, e aí ele não consegue dormir, sendo que dormir é necessário para a questão da memória, para essa questão cognitiva que eu falei. Então, como ele não consegue dormir, ele tende a piorar o desempenho, porque ele tende a piorar o desempenho, ele tende a ficar mais ansioso, e isso também é uma bola de neve. E os benzodiazepínicos, né, que muitas vezes as pessoas usam para dormir, são remédios que também afetam a memória. Então, porque a Rafa falou dessa questão que já existia antes na saúde mental do estudante e que se agrava ainda mais com as outras insônias que a gente ganhou com a pandemia, né? Mas, assim, eu queria fazer um destaque na Rafa, né, no que a Rafa falou, que, assim, ela disse assim, eu achei esse dado super curioso, né? As pessoas que estão, entre aspas, com a vida, achando que a vida está normal, né, que estão indo para a festa, elas estão super tranquilas. De fato, elas não acreditam que elas estão vivendo um perigo real. Como elas não acreditam que elas estão vivendo um perigo real e elas já estão circulando, elas estão com uma taxa de ansiedade muito menor do que as pessoas que acreditam que existe um perigo real e, portanto, não estão circulando, né? Um dado muito interessante sobre como agora que flexibilizou, os grupos estão claros, inclusive na sintomatologia. O outro cuidado, né, que eu falei, assim, algumas dessas coisas, pela literatura, tendem a perdurar, então vão precisar da nossa atenção a longo prazo, como, por exemplo, é o caso do abuso de substâncias, né? Os sintomas decorrentes das perdas financeiras e laborais, né? A gente sabe que o nosso público é muito formado por pessoas que ainda dependem dos pais, então não é só o aluno perder a fonte de renda, mas como afeta o desempenho, né? Um aluno que, de repente, tem a família nessa condição. E uma coisa que agora a gente já sabe que a gente vai ter que se preocupar é como vai ser se e quando a USP voltar para o presencial, né? Por que eu estou querendo dizer isso? Porque eu já vi algumas pessoas que dizem assim, a gente tem que passar a segurança. Como que a gente vai passar uma segurança, entre aspas, que não existe, né? No sentido de que eu não posso garantir para uma pessoa que ela não se contaminará com o Covid. Então, e como é que a gente vai reduzir os danos, né, em relação a isso? Porque como a gente ainda não sabe quanto tempo isso vai durar, e isso já está perdurando, né, na situação de sofrimento, a gente vai ter que criar estratégias de forma que o sofrimento seja o menor possível, com outros protocolos de segurança. Bem, e não sei se ainda tinha algum slide, Rafa, ou se era só o agradecimento no final. Assim, no caso, né, das pessoas que perderam pessoas queridas, a gente vai precisar dar um suporte muito grande nessa situação de reestruturação da vida, nas flexibilizações dos prazos, na compreensão de que o luto é muito parecido com o que é uma depressão e, portanto, nós vamos ter que estar atentos a essa pessoa. A questão que, que eu tenho ouvido mais tem aparecido nos atendimentos é a desesperança. Então, assim, o que é um professor, né, num período, por exemplo, o que era um estudante que achava que ele ia terminar a graduação, ia ter uma condição mais ou menos cômoda, de um estudante, por exemplo, que está se sentindo desesperançado agora, e que vai para um cenário que não necessariamente aponta para uma coisa melhor. Como é que é trabalhar com essa desesperança, né? E tem uma outra coisa, aí que chega na nossa área verdadeira boa parte do que a gente sabia sobre saúde mental do estudante tinha a ver com a lógica presencial. Então, o que eu sei? Eu sei que sair de casa estava associado a sofrimento. Um monte de estudante não saiu de casa. No entanto, eles se queixam de não estar vivendo a universidade. Eles estão sofrendo mais ou eles estão sofrendo menos? Então, por exemplo, por pior que fosse essa passagem, tinham os ritos de passagem, tinham as festas, tinham a convivência com
o novo, descobrir amigos, né, que também era uma coisa apontada como uma coisa positiva na situação de entrada universitária. Isso meio que se perdeu, então, dificilmente, às vezes, as pessoas, elas não entendem que essas lógicas, elas precisam ser adaptadas ao virtual. Não é porque eu não tenho presencial que eu vou abrir mão do virtual. Só, assim, terminando aqui, a gente fazia muito humildemente quando vinha um estagiário novo, era uma situação boa, a gente comprava um bolinho para acolher, né, a pessoa nova, fazer uma coisa diferente. E aí foi entrando um estagiário novo, e eu perguntei assim, gente, mas o que está sendo pensado, né, para ele? Não pensamos em nada, não sei o que. Eu digo, mas o que seria o bolo virtual, né? Como é que a gente pode fazer essa acolhida de uma outra maneira para a gente não perder os nossos ritos, né? Não sei se tem mais, Rafa? Bem, aí todas essas questões, né, a questão do impacto, de como assim, esperar uma graduação do ponto de vista presencial e receber, na verdade, uma graduação do ponto de vista EAD. Então, a gente vai precisar, na verdade, construir novos dados que, na verdade, são olhar para trás sobre o que foi que aconteceu, o que foi protetivo e o que foi que piorou a situação dos alunos nesse caso. E aí eu queria terminar só com uma coisa feliz, um dado extremamente feliz, porque nós tínhamos, né, essa situação dos suicídios na USP. No ano passado, a gente ainda teve 2 suicídios na USP que foram muito importantes para a gente, porque a gente já estava comemorando o tempo que a gente estava sem suicídio, e aí, quando a gente já estava comemorando, eu adoro comemorar, a gente teve dois suicídios, né? O que a gente percebeu? A gente percebeu que nós estávamos zerando o suicídio em quem nos procurava, mas a gente não estava conseguindo, assim, as pessoas que estavam muito mal, a ponto de nem procurar o serviço, a gente sequer ficava sabendo. Então, esses 2 casos foram pessoas que a gente só soube depois do suicídio, porque elas nunca nos procuraram. Nesse caso, a gente mudou os processos de trabalho. Naquela época, a gente estabeleceu o protocolo que agora todos os estudantes que fizeram um trancamento por motivo de saúde mental, nós precisamos ser automaticamente notificados sobre isso. Bem, o fato é que, mesmo isso tendo... Então, a gente mudou esse protocolo e hoje é assim. Mesmo toda a literatura dizendo que a tendência é que os suicídios aumentem nesse período de pandemia, pela primeira vez, a gente está comemorando 1 ano sem suicídio efetivado, né, dentro da USP do Campus São Carlos. Então, só para finalizar isso, com essa mensagem boa de sucesso aí do nosso... Bem, acredito que tem a ver com esse trabalho de prevenção, né? Obrigada, Thaís e Rafaela, pelos dados e por todas as ações que vocês têm feito, né? Eu acredito que o Andrés, eu estou preocupada com o seu tempo, então eu acho que seria muito legal se houvessem perguntas, principalmente para o Andrés, que eu acho que você tem que sair daqui 2, 3 minutinhos, né? Tá bom? Né? Então, não sei se alguém tem... Eu tenho perguntas, mas talvez não dê tempo, né? Mas se alguém tiver, eu prefiro que as pessoas perguntem. Alguém gostaria de fazer alguma questão para o professor Andrés? E a gente já libera ele, que ele tem outra live daqui 15 minutos, né? André, então talvez você pudesse dar uma palavrinha assim, ó. Nós somos do Núcleo de Direitos Humanos, então a gente está sempre preocupado com a violação dos direitos. Então a gente está preocupado com o sofrimento. Existe agora na USP as cotas. Então a cota para a escola pública, a cota racial. Você acredita que esses grupos precisam de um atendimento? Existe um olhar específico que nós, professores, devemos ter com esses grupos para acolhê-los? Como que a gente deve agir? Porque eu me preocupo um pouco se a gente deve falar, não, é igual, a gente faz igual, ou a gente deve acolher de maneira diferente. Você poderia dar uma palavrinha? Aí você está liberado, e eu vou falar obrigada. Obrigado, Maíra. Eu vou usar meus 5 minutos. Tem um ditado no folclore chileno que fala que a vida é eterna em 5 minutos.
A USP, ela se democratizou bastante com respeito a essas questões das cotas, foi a última universidade pública a realmente aceitar uma imposição do governo federal. No ano que vem, a intenção é que a USP tenha 50% de alunos, né, que entrem pelo PPI e 50% que entrem pela FUVEST. Isso naturalmente cria uma situação, né, de confronto, de desigualdade, de preconceito. Por outro lado, a universidade é um lugar privilegiado para a gente poder lidar com questões que na sociedade não haverá. Porque esses meninos vão sair, seja abandonando o curso, trancando ou se formando, eles vão para o mercado de trabalho. E ali o preconceito é muito maior do que a possibilidade de debate que existe na universidade. A gente observa que há alunos que sim sofrem muito por causa disso, mereceriam uma atenção especial, dada a vulnerabilidade, a precariedade que eles têm. A universidade, tem muitas coisas que a Thaís colocou que gerariam um debate muito grande, que eu não concordo, absolutamente, né? A USP queria prever saúde mental, cortando bolsas. Quem cortou as bolsas não foi a USP, foi a CAPES, não foi a FAPESP que cortou bolsas, muito pelo contrário. Então, são ações que vêm de cima e que afetam não só o aluno, afetam os orientadores, e agora, né, eu acho que a maioria deve saber do projeto de lei 529, que está para prejudicar toda a ciência paulista. Nós estamos correndo um risco da perda da autonomia financeira. Isso é grave, vai atingir a todos, porque a USP, Unicamp e Unesp são responsáveis por 40% da produção científica do nosso país. E isso vai nos afetar a todos. A USP não pode parar, a USP não parou. Isso não quer dizer que não tenhamos dificuldades. As dificuldades, elas acontecem, elas são inerentes à vida, mas a USP, de fato, não parou. Todos continuaram de modo remoto. Algumas unidades tiveram mais dificuldades que outras. Na psicologia, onde eu trabalho, ela parou mesmo porque não conseguiu se reorganizar. Agora, 90% das unidades com problemas continuaram de modo remoto no primeiro semestre, no segundo semestre, né, a coisa anda e vem para ficar. Há todo um cuidado de todos os diretores, pró-reitores, superintendentes para essa volta escalonada. É que talvez a gente não saiba, nem todos saibam de tudo isso. Eu sei porque eu participo da reunião de dirigentes, né? A política pública em saúde mental não existe na USP, existe. Essa comissão é uma delas. Quando o professor Varran e Hernandes entraram em 2018, eles pediram para todas as unidades colocarem no seu projeto institucional o que fariam nos próximos 5 anos. E uma das ações é o que vocês farão para o acolhimento estudantil. Porque há uma coisa muito importante que a gente não pode esquecer. Eu tenho aprendido muito, né, desde a minha formação na psiquiatria da Unifesp, e agora voltando para a psiquiatria, mais do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina, é que a depressão, os dados epidemiológicos, científicos mostram isso, que cerca de 8 a 10% da população geral tem alta probabilidade de ter um transtorno depressivo, não diagnosticável. Na Universidade de São Paulo, nós temos 90 mil alunos, são 120 mil pessoas circulando pela universidade. A gente não pode voltar presencialmente antes de ter um mínimo de segurança. Cerca de 8 a 15 professores, infectologistas, virologistas, participam do Comitê de Apoio ao Governo do Estado de São Paulo. A coisa está sendo feita de modo interdisciplinar, de uma forma muito cuidadosa. Então, tem que se ter um certo cuidado, às vezes, em certas colocações, que tem um quê de verdade. Eu não estou falando que não tem, eu também não estou aqui defendendo a universidade, né?
Eu gostei muito da apresentação da Rafaela, né? A Rafaela fala uma coisa importante que muitos da própria psicologia acreditam, isso é um debate muito grande, que o sofrimento vem da falta de conhecimento. Em parte é verdade, mas eu diria de um jeito um pouquinho diferente, eu diria que o sofrimento vem da falta de hospitalidade, de carinho, de afeto, de amor, de cuidado, de solidariedade, e isso vem de berço, isso vem da forma como nós fomos cuidados e que nos proporcionará possibilidades para a gente, por exemplo, aos 17, 18 anos, fazer essa passagem grande do ensino médio para o ensino superior e poder suportar, inclusive. Outra coisa, que houveram 2 suicídios na USP. A taxa de suicídio da USP, o que aconteceu, por exemplo, em 2018, e tem acontecido em todas as universidades, está dentro daquela que até 2016 eram 6 por 100 mil habitantes. Só que há artigos científicos que mostram que essa taxa pode chegar a 17 suicídios por 100 mil habitantes. O que acontece no campus da universidade não é diferente do que acontece de norte a sul. Aliás, o Brasil, e o Neuri Botega, da Unicamp, coloca isso com muita clareza, por causa das políticas públicas, o Brasil tem aumentado o suicídio. Nesse mês de setembro, eu não vou falar de qual universidade, seria antiético da minha parte, mas em duas universidades, no mês de setembro amarelo, que eu recebi a notícia, né, tiveram casos de suicídio. Um da medicina e outro da área de exatas. E pessoas que faziam tratamento psiquiátrico. São coisas muito difíceis, muito difíceis. Infelizmente, o suicídio, os estudos mostram isso, existe desde a antiguidade, e pior, no Brasil, tem acontecido suicídios com crianças e adolescentes. Aí sim, tem uma questão social importante, os sociólogos têm mostrado isso no mundo inteiro, para a gente poder refletir. E, olha, parabéns pelo trabalho que vocês têm feito, sabe, eu gostei muito da apresentação de vocês, trabalhar com a questão do suicídio não é fácil, eu sempre penso nessa questão do cirurgião, quando recebe uma pessoa com problemas cardíacos, o meu sogro mesmo faleceu na mesa de cirurgia, não tem como, de fato, evitar que esses casos aconteçam, mas nós vamos estar ajudando em cada atendimento, né, que a própria Rafaela colocou, né, e a Thaís, todo esse belo trabalho que vocês têm feito, a gente vai estar salvando muita gente sem ter a possibilidade de comprovar quem a gente salvou e quem a gente ajudou. Eu falo para a minha equipe, nós acolhemos cerca de 550 alunos desde julho de 2018, da criação do Escritório de Saúde Mental, que é outra ação política da universidade. O que fez com que o próprio Instituto de Psicologia reagisse nessa época de pandemia, e eles têm pelo menos 2 grupos com 100 atendentes online, ou seja, 200 atendentes online. Então, uma coisa puxa a outra, e nunca se falou tanto em saúde mental na nossa universidade, isso eu posso falar, tudo por causa de ações políticas. Nenhum reitor, nenhum diretor, nenhum chefe, nenhum presidente de comissão de graduação e de pós-graduação gosta de ver uma situação de suicídio de um jovem. Isso comove toda uma comunidade. Então, sabe, tudo que a gente puder fazer, sabe, a gente já vai estar salvando alguém. Aí eu falo para a minha equipe, dos 550 que passaram por ali, ninguém cometeu suicídio. Mas em algum momento a gente vai se deparar com isso, e vocês têm que estar preparados, inclusive para lidar com culpa, com remorsos, o que poderia ter sido feito, o que não poderia ter sido feito. E para terminar, né, a Thaís tem razão, os estudos psiquiátricos mostram que esses casos devem aumentar tanto quanto dos transtornos psiquiátricos. Estresse pós-traumático, depressão, bipolar, etc.,
mesmo no retorno. É uma onda de dificuldade de saúde mental que a gente não tem recursos humanos para dar conta. Nem a medicina, nem a psicologia. Então, quanto mais tivermos essas comissões, como a que vocês têm de direitos humanos, né, poder empoderar aqueles que têm uma preocupação genuína em querer ajudar outro, mesmo que não tenha formação ela é extremamente importante e necessária. Gente, mil desculpas, muito obrigado. Eu me defendi aqui, mas não posso dar possibilidade, né, do contraditório. Me desculpem, mas agora eu vou entrar numa live, né, com a cineasta Cibele Amaral e a atriz Carolina Monterosa, né, sobre o filme Por que Você Não Chora. E estou à disposição aí para a gente continuar conversando, batendo um papo. Muito obrigado a todos e me desculpem. Não. Obrigada, professor. Muito obrigada. Boa live. E obrigada de verdade. E todas as ações, tudo colabora para a gente. Obrigada. Mesmo. Obrigado. Tchau, tchau. Desculpa de ter sido tão difícil esse tempo. Já saiu. Então, alguém... Eu acho que a gente poderia questionar, colocar questões aqui para a Thaís, mas eu também acho que... Vou colocar dois esclarecimentos, Maíra, só sobre os tópicos, né, que ele falou. Quando eu disse que não tem política pública, é porque eu estudo políticas públicas, é o meu campo, né? Existe uma coisa que a gente chama de política pública normativa, e existe uma outra coisa que é chamada política pública gerencial. Nesse sentido, quando você tem ações, né, quando você tem serviços, o que é o Escritório de Saúde Mental, o que é o GAPS, o que é o Apoia USP, são serviços, né, então existe uma política pública gerencial, quando eu disse que não existe política pública, é uma política pública normativa, então, assim, qual é a norma por exemplo, isso que eu falei, né, todo mundo que tiver um problema de saúde mental, o serviço precisa estar notificado. Qual é a norma integral sobre saúde mental que existe em que isso está posto? Atendimento em crise, né? A gente tem conversado sobre atendimento em crise. Uma pessoa tem uma crise psicótica dentro do campo da USP. Qual é o protocolo? Esse protocolo, ele não existe. Então, nesse sentido que não existe a política pública normativa, né? O documento lá, Política Pública de Saúde Mental da USP, esse documento não existe. E a outra questão que é muito interessante, que é importante falar, sobre prevenção ao suicídio, né? É muito legal esses dados, assim, porque, de fato, dentro do campo do estudo do suicídio, existe uma coisa chamada efeito Werder. Vocês devem ter reparado que nós não fizemos nada de Setembro Amarelo, é como se Setembro Amarelo não existisse. Por quê? Existe uma pequena quantidade de pessoas que ela é impactada por essas notícias sobre suicídio. Então, a tal da política pública, que se diz que mas que na verdade não é, de prevenção ao suicídio, que é o Setembro Amarelo, ele ocasiona suicídios, certo? Então, os dados que o professor trouxe, eles têm tudo a ver com a discussão que a gente já sabe do campo científico, que é o efeito Werder. Paralelamente, então, assim, Setembro Amarelo causa suicídio. É a primeira coisa que a gente precisa saber para a gente começar aqui a conversa, né? Ao mesmo tempo, não é que não se possa prevenir suicídio. Qual é a forma correta de prevenir suicídio? Vou falar de duas estratégias muito simples que tem a ver com o que a gente falou aqui hoje. Segundo a OPAS, né, a Organização Pan-Americana de Saúde, em todos os lugares em que existe um serviço de atenção psicossocial, como são os nossos serviços, ou seja, que não são serviços meramente ambulatoriais, o suicídio diminui em 90% naquela região. E foi exatamente o que a gente fez. Existia suicídio, existia serviço ambulatorial, não existia nenhum serviço de caráter de atenção psicossocial, e, coincidência ou não, com os dados internacionais, a gente zerou suicídio. E uma outra coisa que é muito importante dizer também, existem protocolos de como isso tem a ver com a fala que a Rafa fez sobre psicoeducação, né? Ensinar qualquer leigo a reconhecer risco de suicídio. Então, uma coisa eu estou muito mal, eu procuro serviço ou não procuro, eu me mato ou não me mato.
Mas no momento em que você ensina toda a comunidade acadêmica a reconhecer os riscos de suicídio, o professor, o colega, o técnico, qualquer um pode fazer uma atuação antes de que isso aconteça, que é uma ação também que a gente tem feito. Então, assim, no ano passado, especificamente, quem chamou a gente fez uma enxurrada de oficina de prevenção ao suicídio. Então, só para, assim, já para ir, né, para os dados, assim, que o dado que o professor trouxe é um dado verdadeiro, tanto que a gente estava esperando setembro acabar, né, eu não vou falar uma expressão feia, mas é a expressão que eu estava pensando, muito preocupado, porque a gente sabe que esse período é um período em que os suicídios aumentam por causa do efeito Werder, por causa da campanha de Setembro Amarelo. No entanto, o que não quer dizer que não existe tecnologia cientificamente comprovada para prevenir suicídio. Essa tecnologia existe. São serviços e são aprendizado em relação à comunidade de saber detectar risco, né? Ficou bem claro, né? E eu acredito que todas as ações que vocês fazem, as do escritório tem essa questão do atendimento online, mas realmente aqui em São Carlos vocês trouxeram oxigenação, né, para as ações, então estamos todos muito felizes e, na verdade, agradecidos com tudo que vocês fizeram. Eu estou aqui na USP faz 10 anos e isso não acontecia antes. Era uma demanda, né? A Rosa pode até confirmar, os alunos vinham, procuravam, e às vezes e tinha sempre é o que você falou, existia uma demanda, né, reprimida, e agora realmente eu vejo que os alunos têm uma assistência, né? A Rosa falou com certeza, e tem uma assistência bem bacana, na verdade, e os alunos trazem isso para a gente, tá? Eles trazem, então a gente só tem de agradecer. Alguém quer colocar alguma questão? Eu coloquei essa questão do núcleo de direitos humanos, da violação dos direitos, principalmente nessa questão, né? Quer comentar alguma coisa, mas se alguém outro quiser perguntar, porque eu sou da gente. O Marcel vai perguntar. Eu vou ligar aqui, Marcel, por favor. Obrigado, Thaís, Rafaela, né? Primeiro, eu queria agradecer o trabalho que vocês estão desenvolvendo, né? Assim, porque a gente tem acompanhado muito o desenrolar dos problemas dos últimos anos, né? E realmente, como a Maíra colocou, isso é muito alvissareiro, assim, né? O trabalho que vocês estão desenvolvendo no sentido de buscar soluções para esses problemas, tendo um olhar abrangente para a situação, né? É uma coisa que realmente a gente discutia e demandava, né? E é interessante até observar que muitos colegas que, nas suas áreas específicas, né, procuram ter um olhar abrangente do problema, muitas vezes, quando a gente discutia e falava, né, dessas situações, né, dos problemas psicológicos associados aos alunos, docentes, né, parecia que ou a interpretação era um pouco simplista ou como se entendia isso como um problema, né? Até que muitos vivenciaram, inclusive, casos de tentativa de suicídio. Eu não vou citar uma coisa, dentro da própria sala de aula, né? E aí é uma pergunta que eu gostaria de fazer para vocês, porque é uma situação que, assim, um dos casos, por exemplo, foi no ano passado, estava eu e mais 2 professores. E um aluno veio nos procurar, inclusive foi um aluno que foi reprovado e tudo, né? E aí ele comentou com a gente que ele estava com uma dificuldade, com problemas e tudo. E eu fui entendendo, o que me chamou a atenção foi nenhum dos professores, mesmo sabendo da existência do atendimento psicossocial, chegar para o aluno e falar, ter a sensibilidade de falar, olha, aí eu acabei que eu vi, passou, eu chamei, né? Eu falei, olha, tem um atendimento psicossocial. Eu nem lembrava, na época me deu até um branco, na hora eu não lembrava o nome do atendimento, né? Mas eu falei, tem um atendimento, procura o pessoal da secretaria, eles podem te orientar melhor. E na hora eu senti que ele, não sei se ele foi procurar depois, mas ele se sentiu interessado, pelo menos ali na hora, né, de procurar ajuda. Um outro caso foi uma tentativa de um aluno que ligou avisando que, enfim, ia se suicidar. E todo mundo saiu correndo, todo mundo começou a ligar para o aluno, ninguém sabia o que fazer. Aí vai muito na hora que você falou do protocolo, né? Você, a Rafaela, colocaram, quer dizer, tudo essa interpretação super complexa do problema, e na hora ali,
quer dizer, as respostas que nós dávamos eram as mais simplistas e talvez as mais erráticas, erradas possíveis, né? Então, é nesse sentido que eu coloco, que assim, eu imagino que, por exemplo, se algum aluno tenta se suicidar no campus e você presencia, isso é de notificação compulsória, se eu não me engano. Né? Então, eu fico imaginando assim, pensando quais seriam os protocolos, por exemplo, para quem não está precisando de atendimento psicossocial, mas que está se relacionando com esses problemas. Eu imagino que a gente tem um protocolo de recomendar, de indicar como professor. Se vocês pensam em desenvolver algum trabalho nesse sentido, para que nós estejamos preparados para lidar com esses problemas que, assim, o nosso cotidiano, a gente tem convivido, e a gente vê que muitas vezes as respostas que nós estamos dando, por exemplo, não são as adequadas, né? No sentido desde simples de recomendar que procure o atendimento psicossocial, né? E como fazer essa recomendação, né? Imagina que você não vai falar na frente de todo mundo, quer dizer, você, né, numa conversa, acho que tem toda uma regra para se colocar nesse sentido, e até de se deparar com um problema de um aluno que está apresentando tendências suicidas e que a gente precisa atuar de alguma forma, né? Finalizando, eu acho que já falei demais, queria agradecer e dar os parabéns para você, Thaís, para a Rafaela, pelo excelente trabalho desenvolvido, né? Reforçando. Obrigado. Só pegando aqui a palavra, se a Rafaela quiser, ela me complementa, né, depois, mas a gente fez um trabalho, viu, bem bonito, que a gente começou pelo ICMC a respeito de exatamente uma criação de um protocolo de atenção em crise. E aí, esse protocolo, ele tinha a ver com tudo. Por exemplo, uma coisa uma pessoa está, sei lá, ela tentou mesmo o suicídio, mas isso não tem risco biológico, né? Se não tem risco biológico, você faz determinada coisa. Não, ela tentou e tem um risco biológico, ela pode morrer com aquela história, né? Então, é outra coisa. Ela tentou durante o campus de noite, é um caminho. Ela tentou durante o campus de dia, é um outro caminho. Esse fluxo, ele foi construído com o pessoal lá do GAPS, e o que a gente estava pedindo era que ele pudesse avançar nas instâncias superiores, para não ser só um protocolo do GAPS, mas ser um protocolo que todos conheçam, porque é isso, né? Não adianta, né, ficar isso dentro de uma gaveta, isso é uma primeira coisa. Esse fluxo existe. Se vocês quiserem, em outro momento, né, que a gente apresente, porque, assim, a gente vai dizer palavras que hoje vocês talvez não saibam o que é. Se for de noite tem que ser tal serviço, se for não sei o que. Então, era legal bater um papo só sobre isso. Tem uma outra coisa que você disse, né, o professor, né, às vezes nessas falas a gente ouve professor que diz assim, eu não fui pago para fazer isso. Eu digo, tudo bem, você não foi pago para fazer isso. Agora, você queira ou você não queira, você vai ter que lidar com o fenômeno. O fenômeno existe, ele vai aparecer na sua frente, quer você queira, quer não. Então, é melhor que você esteja, né, o melhor capacitado possível para isso, do que não estar. Então, em relação a essa questão do como fazer, especificamente a questão do suicídio, tem uma oficina que a gente dá, que vocês podem pedir hoje, agora, e a gente agenda, mas ela é uma oficina que ela demora um pouco, porque ela tem desde, assim, sinais que uma pessoa dá que ela está precisando de cuidados. Eu posso falar da minha cabeça muito rapidamente, né? Mas, na verdade, é uma complexidade de sinais que você se preocupa, você olha aquilo e pensa, nossa, eu devo me preocupar com essa pessoa. E tem uma outra parte da ação que ok, eu reconheci os sinais, e agora, o que eu faço com isso? Isso tem a ver com o nível de sofrimento. Então, se é uma pessoa que está apenas sofrendo, mas não está com ideação suicida, é uma coisa. Se é uma pessoa que está com ideação suicida, é outra coisa. Se é uma pessoa que está pensando no suicídio naquele momento, é outra coisa. Se é uma pessoa que tentou e que está com risco de morte, é outra coisa. Vocês vão decorar isso? Não, ninguém vai decorar isso. Então, o que a gente faz? A gente finaliza sempre essa oficina entregando para a pessoa um papelzinho que vai dizer, vocês aprenderam o grau de risco. Então, vocês aprenderam para cada grau de risco para onde levar. E aí, uma vez que vocês aprenderam isso, vocês ficam com o papel na mão. Esqueceram tudo, estão nervosos? Pega o papel e vê no papel qual é o caminho certo.
O papel a gente pode mandar. Eu não acho legal, não. Eu acho que é mais legal vocês compreenderem a coisa toda e ficar com o papel na mão. Eu queria só complementar a fala da professora Thais, né? Lembrando de uma coisa que o professor Andrés falou, né? E também a gente entende que isso é muito importante na lógica do nosso serviço, né? Que é a capacitação das pessoas da comunidade, né? Porque muitas vezes a gente entende isso, que o nosso serviço não vai chegar em todo mundo, que a gente tem uma limitação de pessoas, né? De pessoas que estão trabalhando com o serviço, que a gente tem uma limitação de até onde a gente consegue chegar. E por isso que a gente entende que é importante capacitar a comunidade, né? Tanto os alunos quanto os professores e servidores, para saber como agir nesses momentos de crise, né? No momento em que, mesmo que você não seja da área da saúde, você vai precisar intervir ali. Então, pelo menos ter um mínimo de conhecimento sobre quais são as melhores técnicas ou abordagem para usar naquele momento, para você poder, de forma mais tranquila, né, resolver aquela situação. E eu queria só trazer um caso muito interessante que aconteceu recentemente, que os alunos, né, de uma turma vieram procurar o GAPS, né, através do e-mail do GAPS, pedindo orientações, porque eles tinham um grupo de WhatsApp em que tinham todos os alunos da turma, e eles viram que um dos alunos estava com falas muito estranhas, assim, falando que tinha acontecido uma certa situação de furto, que não sei o quê, e uma situação em que ele parecia realmente estar tendo um delírio, assim. E os alunos acho que mais de um aluno me procurou, né, falando sobre esse caso. Então, eles notaram isso e perguntaram como agir. E a gente tem essa função também no nosso serviço de instruir nesses momentos, né? E aí a gente fez toda uma conversa, né? Primeiro eu quis entender se eles se sentiam confortáveis deles mesmos conversarem com esse aluno. Senão eu poderia fazer, né? Porque a angústia deles era no sentido, tá, mas e se a gente falar, e se ele souber que foi alguém da sala que falou, será que ele vai ter maior dificuldade para entrar no serviço? Então, eles tiveram toda essa preocupação, e a gente conversou sobre isso, e no final os alunos conseguiram contatar esse aluno, e a gente, por fim, já descobriu que esse aluno já estava em acompanhamento pelo nosso serviço. Então, são dados, né, que a gente vai coletando, e, enfim, é um caso que eu acho que é de muito sucesso, assim, dos alunos saberem que eles têm esse serviço, que eles podem recorrer para perguntar de orientações para ajudar os outros alunos, né, para ajudar a comunidade. Então, eu acho que esse é um papel muito importante também do nosso serviço, né, de fazer essas capacitações para nós nos ajudarmos, né, não precisa ser uma pessoa especializada para ajudar em certos casos, né. Sim, em alguns pontos é necessário de uma ajuda profissional, mas às vezes no dia a dia, né, você que vai perceber uma escuta que está estranha e vai falar para aquela pessoa, às vezes, auxiliar ela a procurar ajuda, ou falar, nossa, acho que, né, será que não é legal você talvez procurar o serviço, né, que tem na USP, é um serviço gratuito, enfim, acho esse papel muito importante. E só para deixar, assim, claro também que o nosso serviço, ele não atende somente crises, quando a pessoa está numa crise, né, nosso serviço é para toda a comunidade, qualquer sofrimento que o aluno esteja sentindo, né, ele pode nos procurar, a gente faz o acolhimento, e aí é diferente do que acontece, acho que no escritório de saúde mental, né, o nosso acolhimento, ele não tem um prazo para acabar. Então, a gente faz a escuta, né, ver os determinantes que envolvem principalmente a questão acadêmica, e aí a gente vai conversando com o aluno e ajudando ele nesse sentido, né, e nosso objetivo é o empoderamento, a gente não quer que ele, tipo, fique como se fosse uma psicoterapia, né, dependente daquele serviço, a gente quer dar as ferramentas para ele, para que ele possa, junto, sair daquela situação, né, junto com o nosso serviço, e, enfim, né, continuar a sua trajetória acadêmica de uma forma o máximo possível, assim, né, sem sofrimento, porque a gente entende que nesse contexto é óbvio que a gente vai passar por momentos de altos e baixos, que é como a vida, mas a gente entende também que a gente tem que dar esse suporte quando o aluno precisa. Nossa, excelente, né? É fantástico, muito obrigada, tá bem claro as ações que estão sendo feitas aqui, né, aqui a Manuela falou para estudantes, técnicos e docentes, né? Eu vejo os docentes não procuram porque, claro, às vezes os docentes procuram outras formas, né? Que eles acreditam que essa são para os estudantes. E é isso. Eu não sei se a gente continua porque já passou 1h45, eu estou um pouco preocupada com o tempo das duas, né? Que eu sei que a Thais tem outra reunião agora, às 7 horas. O problema é que a gente gosta de conversar, né? Eu vou só dizer mais uma coisa, aí eu acho que eu quero acreditar que eu me sinto satisfeita. Não, nessa lógica do que a Rafa falou, né? Assim, de que
É isso, né? A oposição entre o modelo de atenção psicossocial e o modelo ambulatorial é essa ideia de que a comunidade ela pode ter conhecimento sobre saúde, né? Então, por exemplo, eu vou usar um exemplo que é muito importante na área de saúde mental do estudante universitário. Abuso de substâncias, né? O estudante universitário, ele normalmente ele não tem mais dependência química do que o restante da população, na verdade, ele tem menos dependência, mas ele costuma fazer situações de abuso, mais situações de abuso, que eu explico para os alunos assim, o abuso é o Tusca, né? Você vai lá, usa um monte de substância, pode ficar ali mal um pouco, mas aquilo não vai ter um grande efeito, né? Imaginem, uma equipe de saúde não tem como entrar em cada república para ficar fazendo ação de redução de danos com estudante que faz abuso de substância. É totalmente impossível, são inúmeras repúblicas, né? Então, é muito mais inteligente você capacitar os próprios alunos, porque são eles que vão estar nas festas, né? Capacitar os próprios alunos para que eles saibam as estratégias de redução de danos, do que imaginar que o especialista seria a pessoa mais adequada e que ele conseguiria estar naquele lugar, né? Então, só assim, é um pouco a ideia da coisa, né? A ideia da coisa é, quando o bicho pega para capar, quando precisa de atenção especializada, nós agimos como atenção especializada, mas a gente entende que a comunidade tem plena capacidade, eu digo assim para os meus alunos, né, pode frustrar um pouco, porque, né, gente com diploma normalmente se sente superior a gente sem diploma. Eu digo assim, como que você está com esse diploma? O que você fez? Você leu, você conversou com pessoas mais experientes, você participou de supervisão, uma formação em psicologia é assim, né? Objetivamente, qualquer pessoa, né, se a gente estuda junto, se eu ensino para você, se eu falo sobre os casos, você vai conseguir, igual como um psicólogo, adquirir as ferramentas para lidar com aquele problema. Então, lógico que a pessoa não vai estudar 5 anos para ser igual com um psicólogo, mas para uma questão ou outra questão, a gente pode, né? Nossa, eu realmente gostei de tudo que eu escutei aqui. Obrigada. Nós, professores, a gente lida muito com o sofrimento dos alunos, eles procuram a gente. Na verdade, eles procuram tanto que a gente passa a sofrer, porque é uma pressão grande em cima da gente, a gente não sabe como lidar, né? Então, todo esse acolhimento que vocês fizeram, até de falar de criar o senso crítico na comunidade, acolhe a gente. Então, não estou louca que eu preciso ter o mínimo para dar suporte para o próximo, né? Então, foi muito bom isso que vocês me falaram, porque eu falava assim, gente, não é o meu papel, não é o papel, claro que é o papel acolher, né? Então, eu queria agradecer imensamente a Thaís, a Rafaela, a Rosa, né, que falou aqui no chat, a Emanuela também falou no chat. Se tiver mais alguém do Opoia, do GAPS, o professor André se foi embora, eu também queria agradecer. Alguém mais quer fazer alguma questão? A gente pode... Como é que tá? Tem uma galera, Thaís, que bom. Que bom. Bom, essa live vai ficar disponibilizada no YouTube, e isso é legal, porque a gente vai espalhar as notícias, as boas notícias, né? Toda a comunidade, tá? Então, muito obrigada pela apresentação e obrigada pelo trabalho que vocês têm realizado lá com assistência social e com todos esse grupo maravilhoso. Muito obrigada, viu? Marcel, quer terminar, dar a palavra final? Que o Marcel é o... Eu só queria realmente, de novo, né, parabenizar e dizer muito obrigado, tanto por compartilhar aqui com a gente, né, o experiência do trabalho de vocês, quanto também agradecer e parabenizar pelo trabalho que vocês têm realizado junto ao campus, né? Acho que salvar vidas ainda mais nos momentos que nós estamos vivendo, é uma missão muito, muito nobre, e que acho que queria agradecer muito a vocês por isso. Parabéns, Thaís, parabéns, muito obrigado. Em nome do núcleo, né? Tá todo o núcleo aqui, tá a Gláucia, né? O pessoal a Gláucia falou aqui, né, Gláucia? Obrigado pela apresentação, né? Meus parabéns, né? Tá a Rosa, tá o pessoal todo aqui, né? Aqui, mandando aqui uma mensagem para vocês também. Muito obrigado por tudo. Obrigada. É isso, pessoal. Obrigada, tá? Fiquem bem.
cuidem. Tchau! Tchau, tchau, gente. Obrigado.